O resumão de hoje vai ser sobre Antônio Vantuil de Freitas. Ele era um mineiro, casou-se, teve 7 filhos, ele era formado em farmácia. Ele dirigia várias farmácias mineiras antes de vir para o Rio de Janeiro. Era uma pessoa que gostava muito de religiões e vários tipos de filosofias. Em 1932, aos 37 anos, ele foi convidado por um amigo para poder assistir uma sessão espírita. Ele conseguiu presenciar fatos inexplicáveis e ele começou a estudar o espiritismo, e ele estudou vários meses a fim, e no ano seguinte ele se tornou o sócio remido da FEB. Em 1936 ele foi empossado como gerente da revista Reformador, e isso foi de 36 até 43. Nos últimos períodos ele conseguiu em até 40 mil tiragens. Ele foi presidente da FEB por 34 anos. Durante esse período ele teve desafios ao longo da sua presidência. Uma delas é porque ele também defendeu, fazia parte da Sociedade de Medicina de Cirurgia do Rio de Janeiro, isso em torno de junho de 1939, e ele defendeu o espiritismo dentro dessa sociedade, falando inclusive a respeito do benefício dos passes magnéticos, sendo que naquela época não existia esse tipo de aceitação. Existia um decreto que foi imposto por Getúlio Vargas, fazia parte do Código Penal 282 e 284. Esse fato, Will tentou muito mudar esse decreto, a divulgação dele no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Naquela ocasião, o ministro da Justiça arquivou todo o processo. Então, o que Vantuil fez? Ele pediu uma audiência justamente para poder falar sobre essa mudança desse Código Penal, onde incluía o espiritismo nesses dois códigos. Justamente nessa época que Vantuil estava defendendo a mudança do Código Penal, que houve o caso de Humberto de Campos, onde a família estava processando o médium Chico Xavier e pedindo os direitos autorais. Então havia também uma preocupação muito grande, não está gerando muita polêmica sobre esse fato. Chico Xavier, ele dava as receitas de homeopatia através do espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Ele recebeu a visita de uma pessoa pedindo a receita, um determinado enfermo, né? Porém, esse enfermo já havia falecido. Começou a existir diversas armadilhas para poder pegar erros do médium na época Chico Xavier. E Vantuil, em sua gestão, foi criado o Pacto Áureo, unificação do movimento espírita. E bem nessa época que teve o Pacto Áureo, um grupo isolado do Rio Grande do Sul e do Paraná desejavam que o médium Chico Xavier se aposentasse, pois eles acreditavam que o médium já estava muito cansado, achavam que ele não estava apto, psicografando tantos livros. E Vantuil o defendeu de uma forma muito intensa, e foi graças a essa defesa do presidente da FEB, Vantuil de Freitas, que Chico Xavier pôde escrever mais de 200 livros após esse fato. Em 1947, ele conseguiu, para poder celebrar o centenário da codificação do Espiritismo, criado 4 selos comemorativos sobre o Espiritismo. Foi pessoalmente falar com o diretor-geral dos Correios para que esses selos pudessem realmente serem vendidos, e posteriormente ele foi falar também com o ministro das Comunicações para que se fizesse as vendas certinha do jeito que eles tinham planejado. Vantuil, ele estava brigando pelo espiritismo, a sua aceitação e a sua liberdade de trabalho foi algo realmente muito maior, muito mais amplo, porque outras medicinas alternativas, elas também puderam se beneficiar através do empenho desse trabalhador. Conta Dolores Bacelar que Getúlio Vargas tinha recebido uma carta da espiritualidade dizendo e explanando sobre as diversas caridades que a doutrina espírita fazia para as pessoas sem receber benefício algum, financeiro algum. E um dos trabalhos que na época também se destacou foi o trabalho de Benedita Fernandes. O trabalho de caridade dela foi realmente algo muito valorizado na ocasião. Chico Xavier, ele sempre se comunicava com Vantuil, que essa união deles já tinha sido planejada nos planos espirituais, e um acabava dando apoio para o outro.
E Vantuil também tinha assumido uma dívida financeira que o trabalho gráfico pudesse ser divulgado e expandido para o maior número de pessoas. Dispunha de seus recursos financeiros para poder esse trabalho ser muito bem desempenhado. Quando Chico Xavier ele recebe de Frederico Figner a herança de 100 mil cruzeiros na época, ele pede para que Vantuil receba essa importância. Ela patrocinou todo o parque gráfico para que os livros da doutrina espírita pudessem ser barateados e encaminhados por maior número de irmãos para poder consolar o maior número de pessoas. Ele está sendo comentado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos. Ele deixa a Federação Espírita, a presidência da Federação Espírita, que ele trabalhou por 34 anos, ele passa para o próximo presidente, ele pede para que ele tivesse qualquer problema futuro, ele pedia que a prioridade era defender o médium e depois a Federação Espírita Brasileira, porque tamanho era a responsabilidade que ele tinha da missão dele, da divulgação do maior número de livros. O escritório central da FEB, ele era em sua residência, na sua própria residência. Ele deixava os originais guardados com ele. Esse foi um pouquinho do resumo sobre a vida desse trabalhador incansável chamado Antônio Vantuil de Freitas, que batalhou tanto pelo nosso Brasil.